Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 29, parte 2 da disciplina de Química para a terceira série A e B e vamos fazer um exercício de reações de adição. Então vejamos esse exercício. A reação do propino com o bromo pode produzir dois isômeros cis-trans que contêm uma ligação dupla e dois átomos de bromo nas respectivas moléculas. A letra A diz o seguinte: escreva a equação de reação dessa reação química. Letra B, escreva a forma estrutural de cada um dos isômeros cis-trans. Então, conforme o exercício nos orienta, nós temos um composto que é o propino, que tem 3 carbonos, onde ele vai formar um composto com uma ligação dupla. Então, o que ele está dizendo aqui? Que vai ocorrer uma adição. Então, nos compostos que são os alcinos, que são hidrocarbonetos, ocorre a adição. Então, ele pede a equação de reação química. Então, se nós temos o propino, prop vem de 3 carbonos e N de ligação tripla. Então, nós temos aqui letra A, vamos fazer então, 3 carbonos, 3. Aí podemos colocar a ligação tripla em qualquer um dos lados, vai ser sempre carbono 1, não vai ter outra possibilidade. E aí só completar com hidrogênios. Então, nós temos o propino reagindo com bromo, só que o bromo, na verdade, é a molécula, Br2. E aí, o que nós vamos produzir? Ele diz aqui que a gente vai produzir dois isômeros que contêm uma ligação dupla. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos, quando a gente tem a ligação tripla, nós temos uma das ligações, ela é a ligação sigma, e as outras duas são ligações π. As ligações π, elas são mais instáveis, são fáceis de quebrar. Então, ocorrerá a quebra de uma dessas ligações, que vai liberar os dois elétrons que vão aguardar um átomo ali para completar a sua ligação. Então, é exatamente isso que vai acontecer aqui. Então, nós vamos formar duas ligações, carbono, CH3. E aí, no lugar da ligação, quem que vai entrar aqui? Vão entrar os bromos. Então, está ocorrendo aqui uma adição. Vamos completar com os hidrogênios. Aí, fechou. Só que essa entrada dos bromos, ela pode produzir isômeros, porque nós podemos ter tanto bromo, os dois bromos no mesmo lado, quanto um bromo para o lado de cima e um bromo para o lado de baixo. Então, é exatamente isso que diz aqui na letra B. Na letra B, é para a gente escrever a fórmula de cada um dos isômeros. Então, vamos lá escrever quais são esses isômeros, o cis e o trans. Então, nós vamos formar para um dos lados, se a gente tiver bromo, e se a gente tiver CH3, lembrando que aqui está a nossa cadeia com 3 carbonos, Aí, nesse outro lado, a gente pode ter para o mesmo lado o bromo, e desse outro lado o hidrogênio. Então, esse é o primeiro composto formado. Também podemos formar, aqui está a nossa molécula com 3 carbonos, mas os bromos eles podem ficar em sentidos opostos durante a adição, aquela reação de adição ali. Então, aqui, para ser cis e trans, lembramos que temos que ter a ligação dupla, e aí a gente analisa cada um dos carbonos que compõem ali a ligação dupla. A gente vai traçar aquele plano, traçar o plano. Se no plano de cima os bromos estão do mesmo lado e aqui nós temos desse outro lado CH3 e H, só que aqui para nós seria isomeria Z, mas algumas questões trazem também como cis-trans, o simples fato de ter para o mesmo lado um mesmo átomo, também ele considera cis-trans, tá? Então, por isso que esse exercício ele trouxe aqui qual é o isômero cis e qual é o isômero trans.
Nesse caso, eles estão em lados opostos dos bromos, né? Então, aqui seria isomeria trans. Então, a gente vai dar o nome aqui como se fosse isomeria cis e trans e como se fosse isomeria Z e E também. Então, nesse primeiro caso, para a gente dar o nome, aqui estão os 3 carbonos, e esse seria então carbono 1, carbono 2, carbono 3. E aqui também estão os 3 carbonos, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, aqui seria o 1,2 de bromo, propeno, né? Porque, só que agora eu vou ter que dizer que ele está no 1, né? Vou ter que dizer que está no 1, porque se ele tivesse desse lado, seria outra numeração, por conta agora que eu tenho os bromos. Então, prop 1-eno. Só para a gente afirmar que os bromos, eles estão no mesmo lado ali do carbono 1 também da dupla, né? Que ele poderia estar no outro lado. Claro que daí não teria isomeria. Mas é uma possibilidade de nomenclatura. Aqui nós temos também, né, o 1,2 de bromo, prop 1-eno. Só que aqui então seria o isômero cis, seria o cis 1,2 de bromo, e aqui seria o trans. E se a gente converter isso para isômeros Z e E, lembram que Z é de juntos e E é de opostos. Então, vogal com vogal, consoante com consoante. Então, aqui seria o isômero Z 1,2 de bromo, prop 1-eno. E aqui seria o isômero E de lados opostos, 1,2 de bromo, prop 1-eno. Então, o que ocorreu aqui? Essa é uma questão da Unicamp, essa questão. Essa é a questão número 7 da página 175. E essa questão ela trouxe aqui misturada, né, a questão do tipo de reação que ocorre ali, que é uma reação de adição em um hidrocarboneto. E ele trouxe também a parte da isomeria, né? Então, nós podemos encontrar questões assim, onde vai misturar vários conceitos. E aí aqui estão as respostas, letra A e B.